Olá, eu sou o professor Fabiano Pereira, estamos aqui novamente para mais uma aula do nosso curso de resolução de questões de direito eleitoral. E hoje nós vamos tratar de um tema que cai demais em prova de concurso. Nós vamos falar um pouquinho ainda sobre propaganda eleitoral. E pode ter certeza que nos próximos concursos da Justiça Eleitoral você vai encontrar muitas questões sobre propaganda eleitoral. Por quê? Porque isso foi alterado recentemente. Eu mesmo, em minhas atividades como analista da Justiça Eleitoral, estou tendo que me aprofundar ali diariamente nos estudos. Por quê? Porque nas eleições eu estou enfrentando essa nova legislação. Então tem muita coisa ainda que está em fase de adaptação, os tribunais estão julgando os casos em concreto, estão criando uma nova jurisprudência sobre propaganda eleitoral. Então nós temos que estar bastante atentos com relação a isso. Então hoje o nosso assunto é propaganda eleitoral. E a princípio, antes de começarmos a tratar do tema, eu queria só te fazer um pedido. Inscreva-se, se você ainda não se inscreveu, aqui no nosso canal do YouTube. Basta você clicar aqui em inscreva-se, automaticamente você já está inscrito no nosso canal e aí você vai ser notificado ou notificada de todas as atualizações que forem feitas diretamente aqui pelo YouTube. Ok? Conto contigo para continuarmos crescendo cada vez mais e multiplicando conhecimento pelo Brasil afora. Vamos lá? Resolver a primeira questão? Olha só. A primeira questão diz o seguinte. Ou melhor, a primeira questão não. A questão diz o seguinte, né? Considere distribuição de camisetas, utilização de trios elétricos para sonorizar comícios e colocação de adesivos microperfurado no para-brisa de um veículo com as dimensões de 40 por 30 centímetros. A legislação eleitoral proíbe a propaganda eleitoral indicada apenas em... E aí está lhe dando as alternativas para você marcar a resposta. Então vamos lá. Vamos analisar item por item, né? Primeiro, distribuição de camisetas. Olha, a lei das eleições, que é a lei 9.504/97, proíbe expressamente qualquer tipo de distribuição de bens ou serviços que possam trazer benefícios diretos ou indiretos ao eleitor no período eleitoral. Por quê? Porque isso pode caracterizar captação ilícita de sufrágio, ou seja, crime eleitoral. E pode parecer uma coisa meio absurda, mas não é não. Daqui a alguns dias, você será um servidor, uma servidora da Justiça Eleitoral, e lá no início da sua carreira, você vai trabalhar no interior, né? E aí você vai perceber que isso é muito comum. Então ali durante o período eleitoral, principalmente o período de campanha, o candidato ele chega, né, numa comunidade rural, às vezes uma comunidade mais pobre, mais afastada, e aí já combina com o pessoal, gente, preciso que vocês votem em mim, viu? E é o seguinte, tô deixando aqui alguns tijolos, que é já para deixar bem claro que se eu for eleito, eu volto aqui para fazer o muro aí na casa de vocês. Os tijolos já estão aqui. Se eu for eleito, eu volto para terminar o muro com a mão de obra. Tá vendo? Prometeu-se alguma coisa, um benefício a terceiros em troca do voto. Então isso é compra de votos. E perceba que ele nem falou assim, vocês votem em mim. Não, ele só falou assim, se eu vencer a eleição, eu volto para fazer o muro. Precisa falar votem em mim? É lógico que não. O pedido de voto ali está implícito. Então não se admite qualquer tipo de distribuição de brindes para eleitores, porque aquilo vai favorecer o quê? A captação ilícita de sufrágio. E quando eu falo em brindes, eu estou falando em caneta. Antigamente era muito comum os candidatos distribuírem porta-título de eleitor. Já viu? Era um plásticozinho que o eleitor ia lá e colocava o título de eleitor dentro daquele documento e no verso tinha lá a propaganda eleitoral do candidato. Brincadeira, né? Hoje não existe mais isso. Então caneta, bodé, camisa, chaveiro, enfim, nenhum tipo de brinde pode ser distribuído para o eleitor. E se isso acontecer, nós temos uma propaganda eleitoral ilegal e ainda a configuração de crime eleitoral. Tá certo? O segundo item é utilização de trios elétricos para sonorizar comícios. Muito cuidado, viu? Pergunta: é possível utilizar trios elétricos em campanhas eleitorais? Possível é, mas apenas nessa condição que está colocada pela questão. Veja,
Não é possível, por exemplo, um candidato subir num trio elétrico e o trio elétrico andando e ele lá, pois é, eu sou bom mesmo, vote em mim, se votar você vai ganhar, vote em mim, sem chance. Isso é showmício, né? O cara tá lá cantando em cima do trio elétrico, o trio elétrico zarpando pela cidade e um tanto de menininha lá balançando as bandeirinhas, sem chance. Isso caracteriza showmício. Isso não se admite. Agora, quando é que nós podemos utilizar um trio elétrico durante as campanhas eleitorais? O trio elétrico pode ser utilizado parado, como se fosse um palco, como se fosse um palanque. Aí o candidato vai subir no trio elétrico e de lá ele vai fazer o comício dele. Pois é, vota em mim, por causa disso, por causa daquilo, etc. E só falar também. Não pode ter show, não. Se tiver algum show, se tiver algum evento festivo ali naquele acontecimento, isso se transforma em um showmício. Aí já é propaganda eleitoral ilegal. Ficou claro? Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso aí, para não errar as questões na hora da prova. Então a utilização de trio elétrico é possível? Sim, desde que ele esteja parado, servindo para a realização de um comício. Aí não tem problema algum, tá? E a terceira hipótese qual é? Colocação de adesivos microperfurado no para-brisa de veículo com as dimensões de 40 por 30 centímetros. E aí, certo ou errado? Isso é possível sim. Uai, professor, mas não tivemos aí algumas alterações recentes? Tivemos. Antigamente, antes da publicação da Lei 13.165 de 2015, era muito comum nós encontrarmos durante as campanhas eleitorais carros completamente plotados. O que é um carro completamente plotado? Olha, eles envelopavam o carro todinho, colocavam um adesivo lá de 5 metros quadrados, né? Enrolavam o carro todinho no adesivo. Hoje isso não é permitido mais. Então hoje, quem quiser divulgar o adesivo do seu candidato no próprio veículo, esse adesivo tem que ter no máximo 40 por 50 centímetros. No máximo 40 por 50 centímetros. E é o seguinte, né? A margenzinha que se tem para trabalhar é o seguinte: se eu quero colar um adesivo, eu tenho que escolher. Eu só posso colar um. Só posso colar um adesivo no carro. Onde eu vou colar? Não sei. Se eu quiser colocar aquele adesivo microperfurado no vidro traseiro do carro, aí eu posso até extrapolar esse limite de 40 por 50. Não tem problema. Mas tem que ser exclusivamente no vidro traseiro do carro. Porque às vezes o vidro traseiro do meu carro, ele tem, por exemplo, 50 por 50. Então, esse adesivo pode ser um pouquinho maior do que esse limite. Agora, se eu for colocar em outro local do carro, é 40 por 50 o tamanho máximo do adesivo que pode ser utilizado. Portanto, que fique bem claro, não se admite mais plotar integralmente veículos, que é aquela envelopação, né? Aquele adesivo gigantesco com as propagandas do candidato que era colocado no veículo. Isso não se admite mais, tá certo? Então, dentro desse contexto, a legislação eleitoral veda a propaganda eleitoral indicada apenas ou seja, só vai vedar na letra A, né? Ou seja, distribuição de camisetas. Porque a utilização de trio elétricos em comício é permitida e a colocação de adesivos em veículos também é permitida, desde que agora respeitado o limite legal de 50 por 40 centímetros. Ficou claro? Então é isso. Fico muito feliz pela sua audiência, espero que o curso esteja sendo produtivo, que você esteja conseguindo assimilar efetivamente o conteúdo. E olha só, se você tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento a fazer, pode postar aqui nos comentários do vídeo, tá? Pode postar aqui, por quê? Porque eu vou lá, vou selecionar a sua dúvida e posteriormente eu vou gravar um vídeo específico para comentar a sua dúvida e vou postar no nosso outro programa chamado Pergunte ao Professor Fabiano Pereira. Então nós temos uma outra playlist aqui no canal do YouTube chamada Pergunte ao Professor Fabiano Pereira. Então eu pego essa dúvida aqui e gravo um vídeo e posto às segundas ou quartas-feiras lá na nossa outra playlist aqui no nosso canal do YouTube. Beleza? Então bons estudos para você e lembre-se de que aqui nos comentários, aqui embaixo, nos itens dos vídeos, eu tenho um grupo de estudos do Facebook e indiquei para você o endereço dele. Clique lá para você se adicionar nesse grupo do Facebook, porque nós temos várias informações sobre concurso da Justiça Eleitoral e concurso de uma forma em geral, para que possam ser compartilhadas. Beleza? Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchauzinho.